Querido. Evangelho de Mateus, capítulo 2. Pedi para você ficar de pé, né? Você já ficou um tempão sentado aí? Vamos dar uma animada aí, dar uma esticada. Mateus, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 1. O texto aí está projetado, mas se você tiver sua Bíblia também, quiser abrir sua Bíblia, seu aplicativo aí do celular. A palavra de Deus, ela diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse: dispõe-te e toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe, e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente, e mandou matar todos os meninos de Belém, e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável, porque não mais existem. Amém. Você pode assentar. Queridos, Natal é uma época muito especial. Tudo é diferente no Natal. A decoração muda, de repente, tudo em todo lugar fica meio verde, vermelho, dourado. Há muitas luzes piscando, árvores de Natal. Para onde você vai, tem aí os velhinhos vestidos de vermelho, com uma barba branca. Então, no Natal, nós costumamos ver pessoas que às vezes a gente passa o ano inteiro sem ver. Comemos comidas que passamos o ano inteiro sem comer. Ganhamos presentes e compramos coisas que vamos passar o ano inteiro sem usar. Há uma sensação de felicidade no ar. É quase que proibido ficar triste. Os filmes com um final feliz se multiplicam. Esse é o Natal do nosso mundo, da nossa cultura, da nossa sociedade. É um Natal, assim, inofensivo, que não muda nada, não muda a vida de ninguém. É um Natal temporário que termina dia 31 de dezembro. De certa forma,
É um Natal que a gente poderia chamar assim, meio hipócrita. Porque é o Natal em que a gente precisa fingir que os problemas reais não existem. O Natal em que as questões sérias da vida são adiadas. Depois das festas a gente resolve. Depois das festas a gente trata disso. É um Natal tão superficial que a gente usa roupas novas, mas o nosso coração, a nossa alma, os seus problemas continuam os mesmos, continuam velhos. O primeiro Natal, em comparação com o nosso Natal, foi um Natal chato, né? Natal de Jesus, de Maria, de José, não teve ceia, não teve feriado, não tinha árvore de Natal, não teve amigo oculto, não tinha pisca-pisca. O primeiro Natal narrado na Bíblia contou com a presença de pouquíssimas pessoas e tudo girou em torno do nascimento do menino, Jesus. Deus entrando no mundo para nos salvar. O Evangelho de Mateus, texto que lemos, mostra para a gente que existem duas realidades do Natal. O Natal do ponto de vista do mundo, o Natal segundo os padrões da sociedade, o Natal da perspectiva daquele que olha para Jesus, segundo o padrão da sociedade e segundo o padrão de Deus. Então, em primeiro lugar, o que eu chamo sua atenção? Do ponto de vista do mundo, o Natal é um evento que não produz mudança. É o Natal de Herodes. Veja você, quem foi Herodes? Um poderoso rei de Israel, um homem que foi nomeado pelo Império Romano para administrar aquela região, ficou 33 anos no poder. Do ponto de vista político, Herodes poderia ser chamado de o grande rei Herodes. Trouxe paz, trouxe segurança para a Palestina, trouxe prosperidade. Certamente havia pobreza, mas no quadro geral, as condições econômicas melhoraram muito. Herodes era amigo de todos. Esse era o rei de Israel. O rei que fez muitas construções. Observe, por exemplo, o Templo de Jerusalém, que foi reformado por Herodes com requintes de luxo. Nunca, nem mesmo na época de Salomão, o Templo de Jerusalém foi tão grandioso. E um dia, esse poderoso rei recebeu a visita de magos que vieram do Oriente. O rei os recebeu e eles perguntaram a respeito de onde iria nascer o rei dos judeus. Onde ele estava? Ele nasceu, nós queremos adorá-lo. Ora, na cabeça de Herodes, ele era o único rei dos judeus. Então, estamos lidando aqui com alguém cuja visão de mundo é determinada apenas pelo poder. Tudo é sobre poder. Chegar ao poder, se manter no poder, de modo que a única ética que vale é a ética do ganhar, se dar bem. Tudo vale a pena em prol da sua realização pessoal. É nessa mentalidade que Herodes mentiu para os magos, tentou manipulá-los e depois, cruelmente, mandou executar todos os meninos menores de 2 anos da região de Belém. Uma chacina, um infanticídio. Só que essa história não está aqui, queridos, para a gente ficar com raiva de Herodes. O que vemos aqui é que desde o primeiro Natal existem pessoas como Herodes. Pessoas que recebem a informação do Natal, mas isso não gera nelas nenhuma mudança de mentalidade. Na verdade, o Natal de Herodes pode ser muito parecido com o seu. Veja você.
Analise bem. No palácio de Herodes não faltavam festas, não faltavam comidas, não faltavam bebidas, música, risadas, gente bem arrumada, bem vestida. O que faltou no Natal de Herodes talvez seja o que falte no seu Natal. Reconhecer que o Salvador havia nascido. Jesus nasceu, Jesus é o Salvador, Jesus está vivo. Ele pode trazer para você algo que você, por si mesmo, não pode conquistar: salvação, comunhão com Deus. Ele merece a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa confiança. Então, querido, veja bem, o mundo de Herodes não mudou no primeiro Natal. Ele continuou sendo o homem que ele era antes: cruel, violento, desesperadamente apegado ao poder. O problema de Herodes é que ele já tinha um Deus, e esse Deus chamava-se poder, e por esse Deus ele estava disposto a fazer tudo, não só matar crianças inocentes, desconhecidas, como ele também veio a matar sua própria esposa e vários dos seus filhos. Então, o verdadeiro Natal pode mudar o mundo? Pode. Mas isso requer que você mude o seu Deus. Compreende? Você pode vir aqui, você pode participar desse musical, assistir esse musical, participar desse culto, e você vai sair. E o que de fato, efetivamente, vai mudar no seu mundo? É preciso que a gente, ao reconhecer Jesus como rei, você diga não aos outros reis. Reconhecer Jesus como rei significa dizer não aos que se apresentam como reis e querem dominar o nosso coração. A pergunta é: neste Natal, o seu mundo e a sua vida continuarão iguais? Meu irmão, minha irmã, guarde uma coisa no seu coração: você está na presença do Salvador. Você está diante daquele que pode efetivamente mudar a sua vida. É hora de mudar espiritualmente a sua história, porque a mudança espiritual da sua vida é a base, é o fundamento para a mudança de todas as demais áreas. Eu te garanto que a coisa mais importante que pode acontecer na sua vida neste final do ano é uma revolução espiritual. Porque isso pode não só fazer que o seu próximo ano seja diferente, mas pode fazer que todos os demais anos da sua vida sejam diferentes, pode fazer que a sua eternidade seja diferente. E isso passa por você se colocar sinceramente diante de Jesus. Isso nos leva a pensar nos outros personagens da história. Herodes representou aqueles cujo mundo permaneceu inalterado. Em contrapartida, nós temos os nossos amigos chamados aqui de magos do Oriente. Eles tiveram a sua vida transformada no Natal. Nós sabemos muito pouco sobre eles. Bem, não sabemos seus nomes, não sabemos de qual região exatamente eles vieram. Podia ser da Arábia, da Pérsia, da Babilônia. Não sabemos nem mesmo quantos eram. Podiam ser 3, 4, 5, 12. Mas sabemos que eram pessoas que viviam de investigar as estrelas no céu, a natureza. E sabemos que eles tinham uma esperança, uma expectativa. Eles sabiam que Deus iria trazer um Salvador. E sabemos que, de alguma forma, dirigidos por Deus, eles entenderam que um dia, uma estrela diferente no céu, era algo realizado por Deus.
E essa estrela os conduziu até o local do nascimento do Salvador. Não sabemos que estrela era. Era um cometa, a conjunção de planetas. Podia nem ser uma estrela. Mas sabemos que os magos viram nisso um sinal de Deus. E aqui eu queria chamar a sua atenção. Eles viram nisso um sinal de Deus. O verdadeiro Natal, queridos, nos fala da presença de Deus no mundo. E diante da presença dele, nós seguimos os seus sinais. Nos sinais nós percebemos que Deus está agindo, que Deus está intervindo, Ele está vindo ao nosso encontro. Deus chama você por meio de sinais. A história do Natal começou com uma estrela no céu. A história da libertação dos israelitas no Egito começou com uma planta pegando fogo. Um dia, Moisés passou e olhou ali uma planta em chamas, mas não queimava. Essa planta chamava-se sarça. E a sarça ardia, pegava fogo, dava para ver o fogo, mas as folhas, os galhos, continuavam intactos. Isso chama a atenção de Moisés. E esse foi o sinal que Deus usou para chamar Moisés à sua presença. Assim como a estrela no céu, foi o sinal que Deus usou para chamar os magos do Oriente. Querido, sensibilidade espiritual, temor de Deus, nos faz prestar atenção nos sinais que Deus vai colocando em nosso caminho. Eu só estou aqui hoje falando com você, porque na minha história Deus colocou sinais. E eu entendi que aqueles eram sinais de Deus me chamando. Pode ser uma estrela diferente, pode ser uma planta estranha, pode ser uma situação inusitada qualquer. Pode ser uma palavra que você recebe, pode ser um pensamento, algo que você vê, algo que você ouve, que você percebe, sente. O ponto é, Deus usa sinais extraordinários para nos chamar a atenção. Note bem, nossa fé não está baseada em sinais. Os sinais são meios pelos quais Deus chama a nossa atenção. Moisés, por exemplo, não abriu a igreja dos adoradores da sarça, né? Os magos não fizeram cultos para a estrela, não. Os sinais são as placas que Deus coloca no caminho para nos guiar até a presença dEle. As placas são, ou melhor, as placas não são o ponto de chegada, elas não são o destino, elas são a sinalização espiritual para que os perdidos se encontrem. Os magos seguiram a estrela até Jerusalém, e lá chamaram os especialistas, né, os teólogos, para confirmar a localização. Depois eles encontram José, Maria, o menino Jesus. Eles seguiram os sinais foram se confirmando. Moisés viu a sarça e depois Deus falou com ele. Depois Deus trouxe 10 pragas sobre o Egito. Depois Deus tirou o povo de Israel do Egito a pés enxutos no meio do mar. A nossa fé não é baseada em sinais isolados, mas os sinais são instrumentos de Deus para nos apontar o caminho da fé. O primeiro sinal confirmado,
ou melhor, o primeiro sinal deve ser confirmado pela palavra de Deus. E isso é seguido por uma série de experiências, porque note bem, nós podemos nos confundir, podemos, né? Então, você dormiu, você teve um sonho, e no sonho um anjo falava com você. Será que é Deus? Pode ser que sim, pode ser que não. Qual é a prova dos 9? Você vai orar a respeito disso. Você vai buscar o Senhor a respeito disso. Você vai conversar com outras pessoas a respeito disso. Você vai buscar na palavra de Deus esclarecimento sobre isso. E você vai esperar de Deus outros sinais, direcionamentos. Porque, queridos, uma coisa muito importante é que a verdade de Deus nunca vai estar totalmente em um sinal, em um único sinal, nunca. O Evangelho não é a estrela, o Evangelho não é a planta, o Evangelho não são sonhos, não são visões, o Evangelho não é horóscopo, o Evangelho não é rosa branca, cristais, cores da sorte ou rituais quaisquer de superstição. O Evangelho é Jesus, o Filho de Deus que nasceu no primeiro Natal. Jesus de Nazaré, o mesmo que morreu na cruz pelos nossos pecados. Jesus, o ungido de Deus, que ressuscitou dos mortos para nos trazer vida. Aquele que hoje está vivo ao lado de Deus Pai. E nesse exato momento nós estamos diante dele. Agora, a nossa fé não está nos sinais, mas muitas vezes, para que nós cheguemos à presença de Jesus, Deus usa sinais. E não necessariamente serão sinais exóticos, estranhos, porque talvez não considerar esse culto um sinal de Deus na sua vida. Por que não considerar esse convite que você recebeu para estar aqui nessa noite como um sinal de Deus para a sua vida? Por que não considerar os últimos acontecimentos da sua vida, essa semana, esse mês, sinais de Deus para a sua vida? Por que não considerar esta pregação um sinal de Deus para a sua vida? Por que não considerar esse culto como resposta de Deus a todos esses sinais? Sabe, queridos, essa é a diferença entre aqueles magos e Herodes. Herodes estava ali. Herodes tinha a informação privilegiada a respeito do Natal. Falaram para ele, nasceu o Salvador. Como também falaram para você, como também disseram para você. Mas Herodes olhou para tudo aquilo com olhos incrédulos, olhos maldosos. Herodes não enxergou o Natal naquela situação. Os magos viram apenas uma estrela, seguiram o sinal, chegaram a Jerusalém, foram a Belém e, seguindo os sinais, encontraram o Salvador. O verdadeiro Natal muda a nossa vida. Os magos viajaram centenas, milhares de quilômetros até Jesus e valeu a pena. Talvez, querido, você esteja percebendo os sinais de Deus na sua história há muito tempo. É hora de você se posicionar. Os magos não foram espectadores do primeiro Natal. Os magos não eram apenas curiosos, que queriam saber o que estava acontecendo. A prova disso é que quando chegaram diante de Jesus, e está aí no versículo 11, eles se prostram e o adoram. Então eles não foram lá simplesmente tirar uma selfie com Jesus, ou pegaram um autógrafo de Maria ou de José. Eles foram adorar o Salvador. E depois, você, que percebe os sinais, que vê os sinais de Deus na sua história, e você caminha, e você caminha, e você para onde?
Qual é o seu posicionamento diante de Jesus? Talvez você seja uma espécie de colecionador de sinais, né? Você é um espectador do que Deus está fazendo na sua vida. E eu vou conversar com você e você vai me dizer, poxa, olha, quando eu tinha 15 anos aconteceu isso, ano passado aconteceu aquilo, mês passado aconteceu aquilo outro. E eu sei que Deus está falando na minha vida. Legal, bacana. Mas e aí? Você vai continuar sendo um espectador desses sinais? Será que não está na hora de você se posicionar diante de Deus como servo, como adorador, como alguém que não tem vergonha de confessar Jesus como Senhor da sua vida? Meu irmão, minha irmã, às vezes tem uma planta pegando fogo e não se queimando. E Deus fala no meio da planta, Moisés, Moisés. E Ele fala o seu nome. Moisés ouviu. Moisés obedeceu. E a história do povo de Israel foi transformada. A história do próprio Moisés foi transformada. E você? Você vê, você ouve, mas e depois? Irmãos, não sejamos ingênuos. Sim, existem forças contrárias. Se o Natal é a presença de Deus no mundo, então essa presença gera a reação das forças do mal. Sim, existem os Herodes que querem suprimir o verdadeiro Natal. Note bem, o mundo nunca vai proibir festas, comidas, roupas e decorações. Mas a adoração ao Salvador sempre será algo que vai incomodar. O reconhecimento de Jesus como Rei sempre vai incomodar os poderosos de plantão. Por isso que o lugar da nossa revolução é adorando o menino. O nosso maior ato de resistência é declarar, cantar, orar, adorar, dizendo: Jesus é o único Senhor da minha vida. Ele e ninguém mais é rei acima de todos os reis. Ele é o soberano acima de todos os soberanos. Não há nome acima do nome de Jesus, e é somente diante do nome dele que eu me prostro. Os nossos joelhos somente se dobram diante do nome dele, e as nossas línguas apenas confessam ele como Senhor das nossas vidas. Nossa revolução é a nossa adoração, é a nossa fé, é a nossa entrega, a entrega de toda a nossa vida para Jesus e para o seu reino. O único projeto de poder que nos interessa é aquele em que Jesus está no trono, e como os anjos no Apocalipse nós cantamos: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Tudo que temos e tudo que somos está a serviço de uma única causa, de uma única militância, chamada Evangelho. Se posicionar diante de Jesus é enfrentar a oposição do mundo, sim. Mas e daí? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Jesus é o vencedor. E em comunhão com Ele, aos pés dEle, confiando nele, nós já vencemos o mundo. Lutamos com o mundo, sim, mas não com as armas do mundo. As armas do mundo são as mesmas de Herodes: mentira,
violência, manipulação. As nossas armas são obediência aos sinais de Deus, adoração, oração, compartilhar o Evangelho e a perseverança em fazer isso todos os dias, todas as semanas, todos os meses, todos os anos. O mundo, note bem, não consegue mudar o Natal. Herodes tentou, mas não conseguiu. Deus trouxe os magos até Jesus, depois os conduziu em volta em segurança, de volta em segurança. Ora, veja, às vezes os sinais de Deus nos levam para bem pertinho de Herodes. Às vezes os sinais de Deus nos levam para longe dele. Assim como no passado, o faraó havia tentado destruir o povo. Mas ele não conseguiu impedir os planos de Deus. Deus levou Moisés para perto de Faraó. Depois, Deus levou Moisés para longe de Faraó. O Deus que intervém na história, queridos, é o Deus que abre caminhos impossíveis. Às vezes, os caminhos de Deus são tortuosos, são. Às vezes, nós precisamos atravessar o vale da sombra da morte. Às vezes, precisamos enfrentar a própria morte. Às vezes, servir a Deus é bastante desafiador. Sofrimento, lutas, como foi para as famílias das crianças de Belém. Por isso, queridos, e com isso a gente caminha para o final, faz toda a diferença. Quando o seu Natal, quando a sua esperança no Natal está naquele que venceu a morte. O Jesus que nasceu no primeiro Natal é o mesmo Jesus que ressuscitou num domingo, no primeiro dia da semana. O Jesus que nasceu no Natal é o Jesus que venceu a morte. E aqueles que creem nele já passaram da morte para a vida. Jesus é o Cristo de Deus, porque ele pode nos salvar do pecado, da morte, do mundo. Ele está vivo. Se não fosse assim, irmãos, aquelas famílias daquelas crianças em Belém teriam apenas desespero diante delas, apenas angústia diante delas. Mas quando nós encontramos o verdadeiro sentido no Natal, as violências do mundo, as tristezas dessa realidade, elas nos atingem, mas elas não nos consomem, porque os nossos olhos olham para além, olham para o trono, olham para o céu. O mesmo Jesus que nasceu é o Jesus que ressuscitou e um dia é o Jesus que virá, trazendo novos céus e nova terra. Aí nesse dia, não haverá mais Herodes. Não precisaremos nem fugir, nem se esconder, porque não haverá mais morte, nem dor, nem pecado, nem violência. Nesse grandioso dia, aí sim, todo dia será Natal, todo dia será Páscoa, todo dia será festa, porque todo dia será adoração, todo dia será plenitude de alegria. Naquele dia, nós não precisaremos mais de sinais, porque nós estaremos na presença do próprio Jesus e do Criador, que vem habitar na criação. Então, meu irmão, minha irmã, chegou a hora. Você chegou até aqui. Você seguiu sinais. E é hora de você assumir uma posição. Sabe? Esse Natal para você pode acabar aqui. Legal, bacana, maneiro, bonito, emocionante. Acabou. Agora, se esse Natal levar você aos pés de Jesus, isso tudo aqui vai trazer uma revolução para a sua vida, que não termina hoje, que não termina amanhã, mas que muda a sua história. Você sabe que os sinais de Deus estão na sua vida,
que os sinais de Deus estão na sua história. Então, eu queria convidar você para a gente orar nesse momento. Quero chamar o nosso time de música para louvar o Senhor. E queria convidar você a fechar os seus olhos e falar com o Senhor. Eu quero orar com você. Mas antes de eu orar com você, você precisa orar por você mesmo. Porque Deus busca a sinceridade do nosso coração. Não tem a ver com palavras bonitas, não tem a ver com um discurso elaborado, tem a ver com sinceridade. Tem a ver com dizer: Senhor, eu percebo a Tua presença na minha vida. Eu percebo a Tua presença na minha história. Ah, irmãos, talvez assim como você, eu já pensei muitas vezes em desistir. Mas eu vejo os sinais. E os sinais são insistentes. E os sinais se multiplicam. E os sinais continuam. E os sinais, todos eles, uma profusão de sinais, apontam sempre numa mesma direção. Numa mesma direção. Então, diante de tantos sinais, diante de tantas vezes Deus falando a mesma coisa, a gente precisa se posicionar. A gente precisa dizer: Senhor, eu estou percebendo, eu estou reconhecendo. Vamos colocar de pé nessa hora, nós vamos louvar o Senhor. Fale com o Senhor, faça dessa canção o seu louvor, faça dessa canção a sua oração. E reconheça que você está na presença do Senhor. Lugar
libertação para a sua vida. Fale com o Senhor nessa hora. Deus, nós estamos diante do Senhor. O Senhor, ó Pai, tem manifestado sinais na nossa vida, Senhor. E este culto, esta cantata, esta igreja nesse lugar, Senhor, tudo isso aqui é um grande sinal, onde o Senhor nos chama pelo seu nome, pelo nosso nome, a nos encontrarmos e a nos posicionarmos diante do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, impulsiona o nosso coração, impulsiona, Senhor, as nossas vidas, para que tenhamos coragem, para que possamos com fé dizer: Senhor, eis-me aqui. Que possamos nos posicionar em adoração, que possamos confessar com a nossa boca que Jesus Cristo é Senhor, que possamos nos render aos teus pés, porque, Senhor, é o lugar que nós fomos chamados a estar. Essa é a revolução que a nossa vida precisa experimentar. A revolução da adoração, a revolução da obediência, a revolução de uma vida nova na Tua presença. Senhor, Tu conheces cada vida aqui, Senhor. Ninguém chegou aqui, Senhor, de modo aleatório. Se estamos aqui, foi o Senhor que nos trouxe até aqui. E o Senhor tem propósito para as nossas vidas. Em nome de Jesus, que não possamos nos intimidar diante dos Herodes desse mundo, que não possamos nos intimidar diante dos problemas desse mundo, Senhor, que possamos perceber os Teus sinais, que possamos seguir com fé, com obediência e dizer com fé, com confiança: eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador. Jesus é o Senhor da minha vida e é com Ele que eu quero viver. Que nessa noite, Senhor, seja a primeira noite, o primeiro dia de um Natal que não termina na nossa vida, que é o Natal aos Teus pés, Senhor. Que seja o início de uma mudança, Senhor, verdadeira de vida, uma mudança que vem do céu para as nossas vidas. Em nome do Teu Filho Jesus, nos constrange, nos impulsiona, nos dá coragem, nos dá fé. Quebra, Senhor, as barreiras do nosso coração e da nossa alma. Transforma a nossa mente, os nossos pensamentos. Regenera os nossos corações. E nos torna, Senhor, homens e mulheres, filhos de Deus, discípulos de Cristo, pertencentes ao Teu corpo. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém.